Testemunho de casamento restaurado. O marido terreno começou a notar a minha transformação. Isabel, como a sua restauração realmente começou? Um dia eu percebi que meu marido terreno e eu estávamos nos distanciando, brigando muito e passando dias e dias um sem o outro. Comecei a pensar no que aconteceria comigo. Em alguns momentos eu pensei que, como estávamos casados há quase 20 anos, essas circunstâncias seriam naturais. Mas me incomodava muito toda vez que eu tentava me aproximar, ele não demonstrava interesse em nada. Naquele momento, eu não sabia que o meu jeito contencioso havia minado o meu casamento. Meu marido não só não queria me ver, mas também estava procurando outras mulheres. Quando ele confessou que não me amava mais e não se importava com o seu ministério em nossa igreja, o meu mundo desmoronou porque eu sempre amei muito meu marido terreno. Então eu comecei a ler livros sobre o poder da oração e a colocar em prática os ensinamentos que aprendi sobre buscar o Senhor de todo o coração. Também eu comecei a devorar livros de escritores cristãos sobre casamento e, graças a Deus, tudo que me ajudasse a ver o que eu realmente era. O marido terreno estava usando a desculpa de trabalhar em outro estado para se estabelecer por lá. Ele costumava estar em casa uma vez por mês ou menos. Assim que isso foi feito, eu busquei a Deus em oração e amor e convenci o meu marido a conversar com um pastor que conhecíamos como um homem de Deus. Ele concordou, mas foi apenas por uma questão de consciência, para não dizer que desistiu sem tentar. E então, quando eu conversei com esse pastor, foi um ponto de virada para mim, porque foi a primeira vez que eu tomei consciência de como eu era uma pessoa preconceituosa e conflituosa, e havia uma grande necessidade de mudar para permitir que Deus restaurasse o meu casamento. Depois de intensificar os exercícios, eu perdi peso, perto de 30 quilos. O marido terreno percebeu que eu havia mudado, como me contou mais tarde, mas ainda estava determinado a sair de casa. Eu percebi claramente o poder do inimigo como uma brecha de que tinha certeza e não sabia o que fazer para que a situação avançasse. Como Deus transformou você, Isabel, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Foi nesse momento em que eu encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, no site do RMI. Devorei absolutamente o livro. A sensação que tem que cada folha que eu lia é que a Erin me conhecia e escreveu o livro Restaurar o Seu Casamento, Encorajamentos e os cursos especialmente para mim. Principalmente os capítulos Mulher Contenciosa, Ganhe Sem Palavras e Espírito Manso e Quieto. Logo, o marido terreno começou a notar a minha transformação. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Isabel, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? A leitura do livro Restaurar Seu Casamento, os cursos, a leitura de Salmos e Provérbios, a leitura dos encorajamentos diários e dos relatórios de louvor foram peças essenciais para a minha restauração. Eu comecei tudo focando apenas na volta do marido terreno, mas eu acabei descobrindo que já tenho o melhor de todos os maridos, para demonstrar a minha atenção e me apaixonar por ele. Isabel, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Há algum tempo, meu marido terreno nos levou para passar as férias escolares juntos e visitar os nossos parentes em outro estado. Por motivos de trabalho, ele alugou uma casa. Assim que eu entrei na casa, eu me senti horrível. Eu senti a presença da outra mulher ali. Mais tarde, eu descobri o laptop e o que tinha nele. Foi tão difícil e humilhante. Mais tarde eu entendi que Deus permitiu que tudo acontecesse para que meu marido me confessasse tudo, e assim o meu comportamento fosse observado. Mais tarde, ele me contou que mentiu para outra mulher e a mandou para outro estado, sob o pretexto de que estava me visitando. Ele fez isso para ficar conosco em casa. Ele continuou trabalhando fora do nosso estado. Ele tinha planos para morarmos com ele. Tudo foi planejado. Trabalho para nós, escola para os filhos. Mas então eu voltei para casa e vi o Facebook que ele havia criado e a outra mulher de volta para morar com ele. Quando parecia que tudo estava certo, ele voltou atrás.
Um dia eu parei de falar com o marido terreno sobre o nosso relacionamento e prestei atenção no Senhor. Eu decidi fazer tudo o que ele me dissesse. Isso significava permitir deixar ir o meu marido. Isabel, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O marido terreno passou a ficar mais por aqui, porque só aqui ele tinha trabalho para fazer. Tudo aconteceu há um ano, mas como as coisas não aconteceram como sonhei, com um pedido romântico de desculpas do meu marido, colocando aliança, eu não reconheci que Deus havia restaurado o meu casamento. Muitas vezes eu visitei este site para enviar o meu testemunho para vocês, mas mesmo quando eu comecei a contar a história, eu só conseguia me concentrar em como eu estava sofrendo com tudo que o meu marido terreno estava fazendo comigo. Depois, eu sofri por dias só para entender a situação. É uma sensação totalmente diferente agora. Não que eu sinta que eu estou olhando para trás, para essa parte da minha vida, mas aqui eu posso simplesmente ver como o meu Senhor me mudou e o quanto eu ainda preciso melhorar para que Ele possa me usar como Ele queira na reconstrução da minha casa. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Isabel. O seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? O meu marido ainda não aderiu a usar a aliança de volta e não tivemos aquela conversa final como eu sonhei. Mas em um programa especial de casamento na igreja que ele estava cantando, teve uma conferência sobre perda e um tempo foi dado para os maridos falarem para suas esposas. Como eu compareci a tudo e me mostrei tão bem, eu não precisei esperar que ele me visse. Mas surpreendentemente ele me viu, me abraçou e pediu desculpas pelo microfone. Eu fiquei sem palavras, mas eu sei o quanto isso custou a ele. Acima de tudo, eu sei que ele foi sincero. Desde que ele voltou para casa, ele está se aproximando de mim. Quando eu aprendi que eu não deveria seduzi-lo ou persegui-lo e deixá-lo ir, foi ele quem procurou ter intimidade comigo. Também noto pequenos atos de gentileza, como comprar produtos e marcas femininas que eu gosto, dormir com os braços cruzados, igual ele dormia antes, ou dormir mais tempo do que o possível com os braços cruzados e dormir com os nossos filhos. Embora possam parecer coisas pequenas, na verdade foram grandes muros que o Senhor ajudou a demolir. O marido terreno nunca saiu de nossa casa, então ninguém, menos o pastor, nem mesmo os nossos filhos, sabia o que estava acontecendo conosco. Eu louvo meu amado marido celestial por me dar conhecimento e força para guardar esse segredo. Agora eu entendo que eu passei por tanta coisa para aprender que a única coisa que importa é estar com o meu verdadeiro marido, o meu amado, o meu marido celestial. Isso é tudo que eu quero, tudo que eu preciso e tudo pelo que eu vivo. Isabel, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que te ajudou? Ler e reler o livro Restaurar o Seu Casamento, os encorajamentos diários e os devocionais diários têm sido essenciais em minha jornada. Além disso, os cursos também desempenham um papel muito importante na transformação. Obrigada pelo amor do meu amado. Por isso estarei sempre pronta para atender ao chamado do meu Senhor, o meu amado, e ajudar outras mulheres que também estão passando por esse caminho. Isabel, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Ah, sim. De qualquer forma, Isabel, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Minhas queridas, temos um Deus real e verdadeiro. Ele nunca falha, mas não há dúvida de que, assim como Abraão teve que esperar 25 anos para ver a promessa de Deus cumprida em sua vida, foi porque ele precisava ser transformado. Ele precisava ter fé suficiente. Por isso eu sei. Não lute com ele. Se entregue a ele e faça o que for necessário para tê-lo de todo o coração e pare de perseguir o seu marido terreno. Você não é capaz de cuidar dele, só Deus pode. Nós não somos capazes de mudar a nós mesmos ou aos maridos. Então entregue a sua vida ao nosso Deus maravilhoso. Conheça e ame o melhor marido que uma mulher pode ter. Ele cuidará de você, do seu marido terreno e dos seus filhos.